Sejam muito bem-vindos ao podcast O Paraíso dos Pets. Hoje vamos iniciar uma grande jornada, trazendo para vocês tudo que a veterinária não conta e nem não ensina na faculdade. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo que você conhece que não deve perder cada informação que a gente vai te passar. Tenho uma companhia de 3 grandes veterinários que a profissão me trouxe no meu grande percurso, não só na parte de estagiário, mas já depois de formado. Então tenho aqui na minha companhia hoje a doutora Débora Aliança. Ela é cirurgiã residente através da Universidade Federal de Pernambuco. Tendo aqui o doutor Chalegre, que foi um dos meus grandes mentores. Foi ele que me deu a grande oportunidade de, quando estagiário, para seguir na veterinária, e tudo que eu tenho de grande conhecimento, toda a parte de cirurgia, foi ele que me ensinou. E aqui eu tenho Duda, né, doutora Eduarda, que foi também uma grande anestesista aqui no meu embalo aqui na minha profissão, também agregou mais e mais aqui conosco todos os dias. E aí, hoje, em nosso podcast, a gente veio tratar principalmente sobre a dificuldade do veterinário recém-formado. Então, por isso que eu trouxe essa equipe maravilhosa. A doutora Débora hoje vai falar um pouco sobre o grande trajeto em relação ao veterinário quando ele deseja ir para uma residência, né? Porque qual que é a grande vantagem de uma residência na veterinária? Fala um pouquinho para a gente, Débora. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre um prazer falar um pouquinho da veterinária. E a residência, ela sempre foi, assim, o meu xodó, né? Desde a graduação, quando eu descobri que eu tinha essa oportunidade de fazer a residência, eu comecei a me preparar. Então, não foi algo, assim, que eu resolvi fazer no último período do curso. Realmente foi algo que eu fui construindo aos poucos, né? E eu acho que isso foi um grande diferencial e eu consegui realmente passar, assim, no primeiro momento que eu fiz a seleção, porque foi algo que eu fui construindo. Então, acredito que o mercado de trabalho na veterinária hoje em dia é muito concorrido, e aí o fato de você ter algum tipo de especialização acaba colocando você não é à frente, mas assim, ele acaba te dando um diferencial que outras pessoas às vezes não têm. E a residência é muito isso, né? A faculdade, ela dá uma base, mas ela não nos prepara para o mercado de trabalho. Nem na parte teórica, nem na parte prática, é só realmente uma base de tudo que você pode ver quando você sair da faculdade, né? Do mercado de trabalho é muito amplo e existem outras questões ali. Por exemplo, você não tem que ser só bom na parte prática ou na parte teórica. Existem outras qualidades que você precisa ter que às vezes a faculdade não te ensina. Então, como você tratar o tutor, como você trabalhar com outras pessoas na sua equipe. Então, tudo isso a faculdade ela realmente não nos dá. E aí, quando você parte para uma especialização, que ela é 80% prática, você tem esse diferencial. Você sai um pouquinho mais preparado para o mercado de trabalho, né? Então, quando eu comecei a pensar nas possibilidades que eu tinha quando eu fosse me formar, realmente a residência acabou me chamando muito. Optei por fazer, e aí realmente entrei no mercado de trabalho já com especialização. E, assim, não tenho do que falar realmente da residência. Assim, para quem quer cirurgia ou para quem quer áreas assim que são muito práticas, que você tem que colocar a mão na massa, eu acabo sempre recomendando você fazer a residência, né? Por exemplo, no meu caso, eu fiz em cirurgia aqui na Rural. Sim. E eu passei praticamente 2 anos só operando. Então, a Rural tem uma certa deficiência. Por exemplo, a gente não pega emergência lá, porque o hospital não aceita, é tudo marcado, então são cirurgias que são programadas, e quando a gente cai aqui fora, o que a gente mais pega é cirurgia de emergência. De emergência, né? Então tem esse déficitzinho, mas assim, o que a gente consegue aprender na residência é o suficiente para que a gente consiga sair aqui para fora e pegar desde cirurgias que são programadas até cirurgias que são emergenciais, né? Mas assim, eu acompanho muitos estagiários que acabam resolvendo fazer residência no último período e acaba que tem que correr um pouquinho atrás, né, para conseguir passar no processo seletivo, porque ele não envolve só a teoria, ele envolve tudo que você fez na sua graduação. Então, desde estágio, de trabalhos apresentados, monitoria, iniciação científica. Então, assim, a residência é o caminho final, digamos assim, de tudo que você fez na sua graduação.
né? Então vamos pensar por um ponto assim muito especial que eu tenho certeza que é o grande medo de todo e qualquer veterinário. E é onde não se ensina na faculdade, é onde ninguém ganha essa experiência da noite pro dia, que é se vender. Né? Muita gente pensa que se formar em veterinária é apenas, porque eu amo aquele animalzinho, porque a minha paixão por animais vai me fazer ser um grande veterinário, e é onde todo mundo pensa, eu preciso me vender? Será que eu preciso realmente, de fato, entrar na parte comercial, né, da profissão? Porque muita gente pensa que você vai lá para um consultório, vai tudo cair, né, como se fosse água de chuva, simplesmente caindo, enxurrada de clientes com tutores de uma forma tão simples. E muitas vezes a dificuldade é de quê? Que os tutores acham que a gente tem que fazer por amor, né? Então, trabalhar de graça, infelizmente, não é o nosso direcional. Mas me fala uma parte assim muito importante que eu acredito que muita gente ainda não tem grande conhecimento em relação à parte da residência, né? Porque assim que as pessoas se formam na veterinária, muitos deles se preocupam em quem? Financeiro. Isso. Né? E o que a residência traz de importante para o profissional ele se manter ainda estudando e conseguir esse aporte financeiro? Então, infelizmente, na nossa profissão, assim, principalmente para quem é recém-formado, os valores não são tão interessantes, né? Tipo, você se forma, você vai trabalhar, então você vai ter uma carga horária de trabalho muito alta e estressante, e você vai ganhar muito pouco por isso, até você realmente construir ali a sua clientela, seu mercado de trabalho. Então, até chegar lá, você pena um pouquinho. E na residência, a gente recebe uma bolsa, né, que é um valor até acessível, assim, que você consegue se manter. Claro que você não vai viver com muito, mas você consegue se manter e você consegue se dedicar integralmente à residência. Tanto é que ela é dedicação exclusiva. Para quem é recém-formado e já tem um valor para receber para continuar pós-faculdade, já ajuda bastante, né? A bolsa é 4.100, só que bruto, tem alguns descontos e a gente recebe em torno de 3.700. Que, assim, para alguns veterinários que já estão no mercado de trabalho há algum tempo, realmente é um valor baixo. Mas se você for comparar para quem é recém-formado e que recebe 2, 3 mil no máximo, tirando vários e vários plantões noturnos. Pois é, e sem falar que, assim, lá na Rural, pelo menos, é de segunda a sexta, você não trabalha de noite, você não trabalha final de semana, você não trabalha feriado. Rapaz, eu perdi essa parte na minha vida, porque eu não segui. Pois é, você tem ali um tutor e um mentor que vai lhe ajudar. E no mercado de trabalho, você sai, o seu CRMV, sua cara tapa, se tiver algum problema, é você que responde por você. E lá na universidade, pelo menos, você passa 2 anos resguardado pela universidade, você sempre vai ter alguém ali para lhe orientar quando você tiver uma dúvida. Então, assim, eu acho que as pessoas saem muito cruas da faculdade, principalmente Bastante. Quem não teve a sorte de ter um bom mentor, como você teve com o Chalé, que você conseguiu acompanhar, aprender com ele. Não é todo mundo que tem essa sorte. Então, se você não faz muitos estágios, eu percebo que o pessoal foca muito em sempre, não vou fazer estágio porque eu tenho que tirar 10 na prova. E isso não é um diferencial. Na verdade, você tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Mas assim, é como eu falei, nosso podcast ele também traz essas informações do que muita gente não sabe. Então, eu particularmente, eu só vinha tomar conhecimento da residência através de colegas quando eu já estava próximo de formar, e até você, quando estava trabalhando aqui conosco, que você tinha passado para a residência, você ia, disse, pô, o que é a residência? Então, eu, como recém-formado, eu tenho apenas 2 anos de CRMV. Há 3 anos atrás eu nem tinha esse conhecimento. Então, a faculdade não trouxe isso para mim. Não conta. Pois é, assim, lá na Rural o pessoal tem mais acesso porque o hospital é dentro da universidade. Então, ele já cresce assim, desde o comecinho do curso sabendo que existe aquela oportunidade. E é por isso que eles já vão se preparando desde o comecinho. Né? Quando você faz uma graduação, uma faculdade numa universidade, numa faculdade particular que não tem esse serviço, aí geralmente é muito difícil alguém chegar para você para contar, porque pouca gente sabe. E aí, quando o pessoal diz, vou fazer o ESO na Rural, que é o período... Até porque ninguém quer que se espalhe muito para todo mundo ficar na concorrência da vaga, né? A concorrência está cada dia maior. Tanto para cirurgia quanto para anestesia, mas eu acho que é o reflexo do mercado aqui fora, né? Vem crescendo muito cirurgia, anestesia, consequentemente está refletindo muito na prova. Então, assim, cirurgia, anestesia clínica está sendo assim, extremamente concorrido. Então, o pessoal tem que realmente começar a se preparar. E quem mais aqui veio da Rural? Doutor Chalegre? Essa aqui é o Dr. Chalé, grande veterinário cirurgião, né? Foi o primeiro veterinário que me deu a oportunidade de entrar num bloco e foi através dessa primeira oportunidade que eu me apaixonei pela cirurgia. Então, me fala aí, grande Xaxá, né? Que eu mais conheci, Dr. Chalegre. Me fala aí da tua caminhada, como é que foi lá na parte da Rural, na universidade. Primeiramente, agradeço pelas palavras, mas você fez por mérito.
Eu só dei um prumozinho, você que seguiu aí. O que acontece muito? Eu já estou mais ou menos há 10 anos no mercado e sempre fiz a parte de volante. Ou seja, sempre trabalhei em inúmeras clínicas ao mesmo tempo. Quando a gente sai da faculdade, é literalmente como a doutora Débora disse, a gente saiu meio cru, a gente não sai preparado. A gente foi para a universidade pensando assim, eu amo pet e é isso que eu quero. Mas fora você amar pet, você tem que amar mais ainda ser humano. Que é com quem você vai lidar para liberar as coisas que a gente pretende fazer no pet. Que é a parte mais Que é difícil. a parte mais difícil. Então isso a faculdade também não ensina. É um dos primeiros choques que a gente leva quando a gente vai trabalhar no particular. Que a gente tem que se vender. Ou seja, não basta ser bom no que você faz, mas você tem que passar para o cliente que aquilo é necessário e convencer ele a fazer. Isso não é fácil no dia a dia. Uma das coisas que tem complicado na nossa profissão é justamente como a doutora estava falando. Infelizmente, quando a gente sai da faculdade, a gente sai para uma carga muito grande de trabalho para ter um salário que a gente consiga se manter. Então é muito comum que a gente tenha 20, 25 plantões pós-faculdade, logo quando inicia essa vida acadêmica. Ou seja, quando você tem 20, 25 plantões de 12 horas por mês, é desgastante. E isso dá reflexo no seu dia a dia de trabalho. Tem hora que você está muito cansado, muito exausto, fica um pouco difícil de você vender as coisas. Você está lá, mas o seu corpo. Ou seja, aí o que cabe a você? Cada dia fazendo sua clientela, conseguir vender um serviço de melhor qualidade e com isso conseguir reduzir sua carga de trabalho e fornecer um serviço de melhor qualidade. Principalmente isso vem quando? Quando a gente faz nossas especializações. Para a gente conseguir fornecer esse serviço de melhor qualidade, trabalhar menos, fornecer um serviço melhor e ter uma qualidade de vida melhor para a gente. Mas não é fácil não. Até porque assim que você se forma, ou você vai para uma residência, que é pouco divulgado, e você, para já ingressar numa pós-graduação, para quem recebe R$ 150 num plantão noturno, É difícil. 1.200, 1.500 as mensalidades na pós-graduação. Então já tem essa grande dificuldade que você não tem noção, você não está preparado para aquilo. Se você pegar a maioria das pós-graduações que tem aqui, vamos dizer em Recife, não falar nem fora de Recife, mas aqui mesmo, são 30 parcelas de R$ 1.200, R$ 1.500. Ou seja, infelizmente não é acessível. É metade do valor mais ou menos que você ganha no mês, né? Em relação a esse, o valor médio básico de R$ 150, você tira geralmente 3 mil por mês e tem as suas despesas, né? Despesa de alimentação, despesa na sua própria casa, despesa de transporte, e você ainda tem mais essa pós-graduação, já é um pouquinho pesado. É difícil. Por isso que a grande maioria do pessoal hoje em dia faz curso rápido. Curso de final de semana, um sábado e um domingo, justamente por conta da viabilidade financeira. Não é que a gente não queira se especializar cada vez mais. É porque, infelizmente, as especializações estão ficando com preço diferente do mercado veterinário em relação ao que a gente recebe. Então, a gente não consegue pagar, a grande maioria do pessoal, no caso. Mas aí onde tem um diferencial, né? Tem aquele veterinário que fica ali devagarzinho naquele plantãozinho, tem aquele que já mete as caras, né? Como o doutor Eduardo, e diz, ó, vou embora para anestesia, vou meter as caras e vamos embora. Diga aí, doutora, como é que foi essa coragem na sua vida? Primeiramente, obrigada também pelo convite. Eu me formei em novembro agora de 2023. E eu, na verdade, sempre gostei da área. Então, hoje, Eduardo é que mais tem propriedade para falar do recém-formado, né? Exatamente. Sempre gostei, sempre soube que queria atuar nessa área. Só que, quando a gente se forma, é aquela coisa. Eu não tinha condição financeira de fazer uma pós-graduação, como a gente falou. É muito cara. E para você entrar numa área de especialidade, você precisa ter uma especialidade. Então, é muito difícil encontrar uma oportunidade. Alguém que conheça já seu trabalho, você é recém-formado, né? Então, eu fui procurando espaços. Eu, particularmente, como dono de clínica, uma oportunidade de estágio é zero. Ninguém quer. Isso vai para concorrência. Pois mas tive muita sorte de ter mentores na Rural, que eu sou formada pela Rural também, que me ajudaram muito nessa parte prática, assim, de ensinar mesmo. Eu sempre corri muito atrás de aprender, e tive mentores que gostam de ensinar. Depende muito disso, como o Chalagre já disse, né? É o seu mérito, né? Não adianta a gente esperar com que alguém dê oportunidade, que muitos veterinários que se formam acham que em qualquer esquina vai ter aquela oportunidade, vai cair do céu e alguém vai pegar na mãozinha e vai ensinar. Pois é. Né? Então cabe ao veterinário correr atrás de fato, ter uma oportunidade, se abraçar com ela e realmente fazer acontecer. Que é onde a gente
como o Charles já tinha falado anteriormente nas conversas particulares da gente, que hoje em dia até os próprios estagiários estão numa zona de conforto fora do comum, que a gente não tem noção do que é que está se passando na cabeça dele, né? Diferente da gente, quando a gente era tudo estagiário, a gente Tava se programação. matava, passava plantão noturno, às vezes até de graça, né? Eu já fiz estágio gratuito para tentar aprender alguma coisa. Ixi, minha graduação todinha foi de estágio gratuito. 2. Ah, Nem então, isso, tudo sem remuneração, né? remunerado, não. É de um jeito, na universidade, um exemplo. A gente pegou um período de greve, não tinha cirurgia. Não tinha. Só sendo que, por sorte, a gente tinha o professor Edivaldo, que não aderia muito à greve. O que a gente fazia aí, doutor Caetano? A gente ficava nos corredores atrás de Esse cachorro. Edivaldo é bem conhecido, né? Ele Doutor Edivaldo é. é conhecido. E, literalmente, eu, doutor Caetano, a gente é cirurgião por conta dele. Foi ele que, a partir do sexto período, a gente começou a acompanhar. E o que eu sou hoje em relação a veterinário, o cirurgião, devo tudo a ele. Nesse período, a gente falava com os clientes, arrumava os cachorros com as patologias e fazia tudo com ele. A gente fazia, em média, 6, 7 cirurgias por dia, enquanto na universidade não tinha uma. Ou seja, literalmente, o que a gente é hoje, em relação à parte de cirurgião, deve tudo ao professor Edivaldo. Ou seja, quando você tem alguém que dá a mão, aí só depende de você. Você fazia sua trajetória, segurava, estudava com ele e vou firme. O problema é que o povo hoje está numa zona de conforto. Você vê o seu orientador lhe dando as ferramentas, mas você não quer fazer nada. Você só quer tirar foto e ficar postando no Insta. E assim, eu percebo que realmente o perfil vem mudando muito. Então, tipo, no tempo que o professor Edivaldo, por exemplo, ele era aluno, ele provavelmente não tinha acesso à informação, a livros, a artigos, como a gente tem hoje. E parece que, assim, ao invés da gente, da nossa geração, que tem mais acesso à informação, buscar, parece que fica mais acomodado. Nossa, a Né? informação está no nosso telefone No celular, Você a quer tirar uma quantidade, dúvida, a você... quantidade de grupos com hoje em dia certeza. que tem, de pessoal divulgando livros e livros em formato digital, né? Ou Exato. seja, não só físico, mas digital. Então você tem informação na sua mão. Os meus professores falavam, na época que eu era aluna, que quando eles queriam um artigo, alguma coisa assim, tinha que ir na biblioteca com vários dias de antecedência para o pessoal ir procurar. E aí eles voltavam. A gente é da época do Barça, né, Geleg? O velho Barça, aquele pacotão de livros Peguei, só existia peguei. aquilo, né? Peguei. E Então- assim, eu sinto também que a gente já conhece muito do profissional enquanto aluno. Né? Porque, por exemplo, na época que Eduarda era estagiária lá da Rural, eu fazia residência. E ela realmente, hoje ela consegue anestesiar sozinha e tem propriedade para fazer isso. Mas assim, ela era uma estagiária que realmente era diferenciada. Dedicada, né? Extremamente. E aí o pessoal vai vendo seu interesse, sua dedicação, você vai estudando, você vai questionando, você vai criando confiança para fazer as coisas só, e o pessoal, assim, vai deixando, né? O maior orgulho que a gente tem enquanto orientador hoje em dia é você ver, poxa, essa estagiária, ela realmente é interessada, ela realmente gosta, ela realmente estuda, e a gente também tem vontade de ensinar. E aí, que a gente realmente ultimamente tem pegado de estagiários são pessoas assim que às vezes Acha assim, que vai ali para dar meio mundo de beijinho, tirar fotinho Isso. e E o pronto. conhecimento vai cair do céu. exatamente, assim, que fazem perguntas que às vezes você vê, poxa, falta às vezes um pouquinho de interesse. Né? E aí acaba Não seja modesta, pouquinho não, bastante interesse, né? Vamos Isso ser reflete, pois realistas. isso reflete muito nos profissionais que vão se tornar lá na frente, porque quando se formar, não vai ter mais ninguém para que eles possam estar sempre pedindo ajuda, né? E aí acaba se acomodando, infelizmente, e aceitando a oportunidade que aparece. É por isso que eu digo, né? Por exemplo, eu me dediquei bastante, acredito eu sempre me cobro muito mais além, pessoal, não, Rafael, você já estuda bastante, você já faz muita cirurgia, mas eu sempre acho que é pouco. Então, eu acredito que, através do meu interesse, foi que sempre que eu preciso, às vezes até um suporte, né? Já precisei de você, já precisei de Chalegre, doutor Caetano, que vai ser o próximo convidado, com certeza vai estar aqui, ele não vai poder correr, né? Então, eu acredito que essa dedicação é que faz com que o interesse, as pessoas queiram ajudar. Assim, pô, tô vendo aquela pessoa tão dedicada, tão esforçada, né? Pô, vamos lá dar aquela força. Então, será que a dificuldade do recém-formado tá na área ou tá no profissional, começando na base como estagiário? Né? Então a gente deixa essa pergunta aí no ar para que os estudantes de veterinário dêem uma refletida sobre que muitas vezes a jornada começa lá nos No primeiros começo, períodos, que é pois é. justamente a parte do estágio, é a dedicação, é o network,
Então você precisa hoje fazer network, você precisa estar em congressos, estar em palestras gratuitas que muita gente faz hoje em dia, né, dentro das próprias faculdades. Então acredito que aí é onde está o grande diferencial. Então muita gente não quer fazer network, acha que é só a profissão básica, acha que vai se especializar naquilo e acha que seu nome vai se espalhar pelos quatro cantos do mundo. Eu acredito que não seja esse caminho, né? Eu acho que o network vem em primeiro lugar, depois vem o conhecimento e oratória. Não, e uma coisa gratificante para a gente que teve estagiário, que é orientador, é quando essa pessoa se forma, você conseguir indicar ela para os locais. A pior coisa é quando alguém passou por você, você ensinou a alguém, Alegre, tu poderia me indicar um veterinário aqui para a clínica e eu olhar assim e dizer, eita, no momento não. Porque eu sei o que aquela clínica precisa e eu sei como é aquele profissional que se formou. Ou seja, quando a gente indica, quer dizer que a gente fez um trabalho top, que foi realmente, eu fui um bom orientador. Quando mesmo você se esforça para ser um bom orientador, mas vê que a pessoa não foi naquele fluxo que você queria, você começa a se cobrar. É por isso que antigamente, a cada 6 meses eu tinha 16 estagiários, hoje em dia eu tenho 2, 3. E às vezes a gente acha que a culpa é nossa, né? A Porque a gente que gente não tá começa a sabendo cobrar. repassar a informação, a gente não tá sabendo se a nossa didática tá certa ou tá errada. Será que a gente tá ultrapassado nas informações? O pessoal não tá vendo a gente como um grande profissional? Tem essa grande dificuldade, né? E tu, doutora Eduarda, tem procura de estagiário para você? O pessoal vai até ti e não... Ainda Nada. não, ainda nada, gente. O que vai interessar? Só mandar um e-mail. Só mandar um e-mail, porque ajuda precisa, viu? Esse aí tem umas 500. Isso é verdade. Doutor Chalegre, desde a minha época como estagiário, era uma briga para entrar no bloco com ele. Era impressionante. Passei Né? pouco tempo fazendo É. isso. Tu também estagiou lá com ele lá? Era dele, foi. Foi por Tô conta antigo, dele que eu tô quis antigo. cirurgia. Então, antigo. Era brega. Pra você ter uma ideia, tinha um grupo de estagiários lá no WhatsApp. Eles diziam assim: ó, tal cirurgia, tal horário. Era uma guerra, todo mundo. Eu vou. Não, isso aqui já foi hoje, isso aqui já foi amanhã. Uhum. Já teve Pronto. estagiário dele querer expulsar. Sai daqui, pelo amor de Hoje em Deus. dia é o contrário. Antigamente eu tava no grupo, vai ter tal cirurgia. Era briga pra ver quem entrar na cirurgia. Hoje em dia, quando eu botava no grupo lá, cirurgia, Cri. não tem CRI. E se o pessoal soubesse da importância do estagiário dentro de qualquer área, o pessoal teria noção de que quando ele se formasse, como é que ele ia ter aquela base de ensino para que ele também tivesse um estagiário. Porque o estagiário hoje não é só aquela pessoa que aprende, é aquela pessoa que nos auxilia. Muito. Porque Exato. a gente precisa de um auxiliar. Então, hoje, pelas questões financeiras da veterinária, que ainda não está tão evoluída, principalmente aqui na nossa região, não tem como a gente ter toda aquela equipe cirúrgica que o livrinho lá acha bonitinho, né, Débora? Então a gente precisava de um auxiliar como instrumentador, um auxiliar de cirurgião, Um enfermeiro e volante, tal, né? volante. Hoje o Né? volante e o anestesista. Imagina Não dá aquele... um fio, por favor. Tem que Né? abrir A gente precisa de anestesista pra isso. Ajeita aqui o foco. O anestesista justamente é aquele enfermeiro, né? Ele que abre o fio, ele que entrega, é o que faz a playlist, é o DJ, né, na hora do procedimento cirúrgico também. Então, se o pessoal tivesse essa grande noção que lá na frente eles também vão precisar, eu acredito que também iria mudar um pouquinho a mentalidade do pessoal em relação a essa situação. Porque não só na área da cirurgia, na área da anestesia, né, para poder você entubar um paciente, para você fazer manobras, para fazer todo aquele planejamento, né, de monitoração, enquanto um faz a medicação, o outro está monitorando. Dentro da cirurgia tem um auxiliar, né, da cirurgia, auxiliar veterinário lá dando aquele suporte, um instrumentador, né, tem um estagiário dentro do consultório, né, com o clínico geral. O clínico geral precisa de quê? Precisa de uma ajuda para colocar um acesso, para poder fazer uma coleta, para trocar informações com o tutor, enquanto tem um estagiário lá avaliando o paciente, observando, e muitas vezes catando aquela informação que o tutor gosta de esconder algumas coisas, e para o estagiário ele solta. Então, o papel do estagiário dentro da veterinária é justamente o que vai fazer dele um grande profissional, acredito eu, né? Mas todo mundo tem sua, vamos dizer assim, sua linha de pensamento a respeito disso. Mas eu costumava falar que assim, o estágio era às vezes mais importante do que a faculdade em si. Sabe, já teve vezes que eu faltava aula para assistir alguma cirurgia. Com certeza. Ah, eu fiz muito. Quem nunca? Quem nunca? Nossa. E principalmente assim, como a faculdade da veterinária é muito generalista, a gente acaba estudando muitas coisas que a gente não vai usar no dia a dia. Por exemplo, carne, leite, ovos. Eu sempre quis cirurgia, então eu sabia que eram disciplinas que
eu tinha que estudar, porque eu tinha que ter uma nota boa, precisava passar, mas que não ia me agregar muito no futuro. Então, a minha meta era, eu vou estudar para passar com uma nota boa, mas assim, bati minha nota boa, vou pegar o restante do meu tempo e vou fazer estágio, vou participar de eventos, vou construir a minha carreira na cirurgia fora da faculdade. E eu acho que esse é um diferencial muito grande. E às vezes eu via colegas mesmo de classe que não, se tirasse um 9,5, eu ficava chorando que, não vou fazer uma monitoria porque eu tenho que estudar. E aí só tirava, por exemplo, 10, mas que não teve aquele complemento. E aí, às vezes, sai da faculdade com a nota muito boa, mas assim, quando a gente tá aqui fora, a nota é o que menos importa. O que vai levar em consideração é a forma que você consegue abordar o tutor, que você consegue se vender, que você consegue realmente fazer contato com outros profissionais, porque tem indicação. Para abrir as Pesa portas, né? muito para abrir porta. Ninguém vai chegar para você e pedir seu histórico escolar, vai perguntar indicações, né? Por onde você já passou, qual foi quem são os seus orientadores. Até hoje o pessoal pergunta: você trabalhou com quem? Foi orientada de quem? Vai, pergunta, pede indicação. Então, e aqui fora, no mercado de trabalho, o que realmente conta é isso, né? Realmente são habilidades que você não aprende na faculdade, que você só vai aprender fazendo estágio e acompanhando outras pessoas. Eu acredito que até Chalegre teve essa mesma experiência com ele mesmo, acho que não foi na faculdade, não foi, Chalegre? Que você tinha um colega que só tirava 10, 10, 10, 10, e depois quem é que tá com o nome avançado no mercado? A gente viu muito isso na turma. O que acontece? Pessoas que, como ela mesma disse, que choravam porque se tirasse 9,5 porque só queria 10. Só assim que aqui no mercado de trabalho, todo mundo tem que ser bom. Isso é o básico. O que vai fazer a diferença é no seu network. É como você chega nos cantos e como você sabe sair. Ou seja, como você aborda seus clientes e o dono das empresas. É network. É você conseguir vender seu serviço. Ou seja, eu tenho uma clientela boa, hoje em dia, graças a Deus, porque o básico é eu saber fazer o meu serviço, beleza? Mas eu tenho que abordar eles ter confiança no meu serviço. Porque se eu não conseguir passar isso para eles, eles ficarem inseguros, vão procurar o próximo. Isso é em cada lugar. Ou seja, então, quando sai da faculdade, foi trabalhar, é network. Dos meus clientes, eu sei quem é o filho, eu sei quem é a mãe, a avó, as histórias. Tem hora que parece mais psicólogo do que veterinário. Mas tem que ser, hoje em dia na veterinária, se você não for psicólogo para bater aquele papo para você, o tutor se abrir com você, você não vai sair do canto. É verdade. Então, ser veterinário não é ser só o vet do bichinho, né? Aquele amiguinho de quatro patas, né? Você realmente ter todo um contexto na boa relação, como a Débora falou, você vai ter que ser um bom vendedor, você tem que se vender, você vai ter que vender a pessoa que você é, porque não adianta você estudar muito, não adianta você fazer grandes estágios, você ter grandes indicações e você ser arrogante. Pois Não. não adianta. É Então, o conjunto, né? É o E lembre, conjunto. aquele pet é o que eu costumo dizer, aquele pet é o filho de alguém. Nossa, essa Então, frase aí, ela trate tá como estampada filho. em todo local, Porque né? senão, Pessoal, eu sinto que o pessoal entra muito na veterinária. Eu vim fazer veterinária porque eu gosto de bicho e não gosto de gente. fez Eu errado. acho- Ixi, Esse meu é Deus do o céu. maior mito que a gente tem, porque a gente lida com pessoas. Né? O cachorro não chega lá sozinho contando o que ele tem. A gente tem que conversar com o tutor, tem que realmente descobrir o que o paciente tem através da conversa que a gente tem com o tutor. Então, se a Através gente da não tem, rotina do tutor, né? Pois Como é que ele funciona? Como perguntar a é mesma coisa duas vezes de forma diferente. E aí, se você não tem esse contato, se você não consegue trabalhar dessa forma, fica difícil. Né? Porque você não vai só atender o paciente, você tem que passar também credibilidade para o tutor. Porque a gente parte do ponto de que, se eu sou veterinário, eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Se eu falo que eu sou cirurgião, eu tenho que fazer bem uma boa cirurgia. Mas por que aqui uma clínica vai me chamar e não vai chamar outro cirurgião tão bom? Qual é o meu diferencial? E muitas vezes esse diferencial não é a técnica em si, né? São outras qualidades que a gente, inclusive, sabe falar com o tutor. Eu né? acredito saber se muito que a comunicar. veterinária ela precisa evoluir em certo ponto, né? No meu questionamento que eu faço sempre, eu acredito muito que para que a gente possa de fato ser ou tratar alguma área específica da veterinária sem ser clínico geral, deveria ser praticamente obrigatória uma residência. Eu acredito que a veterinária iria evoluir muito se existisse uma residência como uma obrigatoriedade assim que você se forma. Medicina humana, né? Mas assim, A medicina humana tem isso. Se você não faz a residência, vai ser clínico geral. Já a veterinária nos dá aquela brecha, né? Atendimento especializado. Né? Não é um especialista. Que para você ser um especialista, você precisa fazer o título, né? Isso, tem que no fazer a conselho, prova do né? Fazer a conselho, prova do colégio. conselho para você ter o título de especialista. Então, eu acredito que a veterinária, se ela tivesse de fato para o recém-formado, eu quero seguir para tal área, ele se dedicar à residência,
nem que ele não passasse de primeira, mas já a dedicação dele, de ter aquela cobrança, de ter aquela evolução, de ter que fazer esse network. Querendo ou não, a residência não é só uma prova. Você tem que ter um network também lá dentro com todos a equipe dos orientadores, o pessoal os professores no modo geral, porque não adianta você chegar lá, passar e não ter uma boa relação com ninguém. Então você não vai evoluir para canto nenhum. Então eu acredito que se a veterinária tivesse essa obrigatoriedade de você seguir por uma área e ter que, no mínimo, passar por uma residência, ou você seguiria por uma pós ou por uma residência. A pós-graduação já é um pouquinho mais complexo pela questão dos valores. Os valores não são tão acessíveis, mas é uma residência, você tem a garantia e a segurança de que você vai receber um valorzinho por mês. Você recebe para estudar, né? E aí, realmente, eu acredito que a veterinária ela vai começar a evoluir para essa questão de cobrar mais, né, dessas especialidades. Assim, antigamente, me formei, posso falar que eu sou cardio, que eu sou néfro, que eu sou neuro, que eu sou isso e tudo bem, você pode fazer, desde que você se responsabilize por isso. Eu acho que hoje as pessoas estão tendo uma cobrança maior, tanto por parte da equipe dos veterinários, como os tutores também estão ficando mais exigentes. Então, Bem mais. eu acredito que a gente vai realmente começar a caminhar para isso. Assim, não basta você falar que você tem que ter realmente ali alguma pós-graduação, alguma residência, o que não quer dizer que você vai ser bom, né? Tem isso também, mas assim, que pelo menos você tenha... Você já vai ter um diferencial para os demais. Né? Porque, quer ou não, você hoje, com uma pós-graduação, você já vai se diferenciar de muitos veterinários, né, que são os antigões da veterinária, que tem aquele aprendizado de muitos anos e nunca se especializaram em nada. É porque antigamente o veterinário literalmente era o X-tudo. A gente era cardiologista, nefrologista, todos os istas. E também não istas. tinha a quantidade de pós-graduações que tem hoje, Verdade. né? Hoje tem Residência também, hoje está começando a abrir outra, residência em cardio, residência em animais silvestres, eu acho. Silvestres, pneu, está exóticos. começando a abrir outras opções de residência, que antigamente eu acredito que não tinha. Tanto é que a residência aqui da Rural também não é muito antiga. Né? Hoje a gente já tem um grande diferencial. Hoje já temos em Recife grandes nomes de mercado, né? Na parte de pneumologia, né? Doutora Andréa da Clivete. A gente tem profissionais já nefro, como o doutor Lucas. Temos a parte de neuro, de ortopedia, né? O doutor Anderson, né? Que está com a gente. Literalmente todas as áreas a gente tem hoje aqui no Recife. Né? E é por isso que eu tem pessoas específicas para aquilo que vai tratar com propriedade. Eu costumo dizer que a gente, como clínico geral, a gente é a linha de frente. A gente vai fazer os diagnósticos, mas a gente não é obrigado a querer tratar tudo. A gente pode dividir nosso paciente com os especialistas. Um exemplo, eu diagnostiquei uma doença, o paciente é cardiopata. Eu tenho um cardiologista que eu indico. No passado, quando eu me formei, eu tratava. Hoje em dia, mesmo sendo tratamento, sabendo tratar, eu não trato mais, eu indico para meu colega, que vai dar um suporte melhor do que o meu. Eu acho que a gente também tem que saber até onde a gente consegue ir, né? Antigamente a gente não tinha para quem indicar, então a gente tentava tratar de alguma forma, não tinha para quem encaminhar. Hoje em dia a gente já tem assim uma gama de profissionais que a gente consegue, aqui não é a minha área, né, não mexo, vou encaminhar isso, até valoriza o profissional que realmente é especializado naquela área, né? E com certeza o tutor se sente mais seguro, porque tá tendo aquele apoio multidisciplinar, digamos assim, né? É por isso que eu costumo brincar, eu não me chamo Chalegre, eu digo a equipe Dr. Chalegre. Porque literalmente, quando alguém me chama para trabalhar, é uma equipe. Eu vou ter nefrologista, cardiologista, eu tenho amigos, parceiros, que a partir do momento que tiver a necessidade de uma especialidade para aquele tratamento, a gente vai discutir junto e vai tratar junto. E não só os médicos mais antigos, mas principalmente os recém-formados, tem que ter essa mente aberta, então assim, até onde eu posso ir? Com certeza. Eu me formei agora há pouco, estou formando minha clientela, isso aqui eu não atendo, mas eu vou encaminhar, vou perder esse cliente, esse tutor para um outro colega. Então, é um pensamento errado. Mais uma vez, entra aquela parte do networking. Risco, né? Então, você abrindo mais seu network, você não bota seu paciente em risco, você não bota seu nome em risco e automaticamente você agrega valor ainda mais, não só para a veterinária, mas para você. Então, se eu, por exemplo, tenho uma grande cirurgia onde eu não tenho esse tanto conhecimento, chamo a doutora Débora. Certas cirurgias, doutor Chalegre, essa aqui é mais complicada, vamos fazer juntos? Então, o network é basicamente isso, é você abrir somente assim, até onde eu posso ir. Principalmente recém-formado. O recém-formado sai querendo abraçar o mundo, mas quando chega no mundo, dá de cara com aquela lapada e é onde gera os traumas. Então,
a maior parte da desistência da veterinária são com os recém-formados. Vem com aquela mentalidade que acha que vai ganhar 10, 15 mil logo de Nossa. cara. Quando chega ali de frente, recebe aquele valor e fala assim, ixi, quero mais não. Então desiste. Então, mais uma vez a gente volta a repetir, né? Para esses recém-formados, network. Façam network, abram a mente, conversem com diversos veterinários. E sabem seus limites. E saber seu Façam limite. seus estágios. Não deixe de estagiar, né, Não Duda? deixe Eu de mesmo, até estagiar. hoje, eu passo em minhas cirurgias. Se eu achar que para aquele tipo de cirurgia eu não sou o mais competente possível, eu passo para outro colega, sem nem pensar. É a melhor coisa que tem, né? Você saber até onde, qual que é o seu limite. A Débora aqui, meu Deus do céu, de vez em quando ela recebe uma ligação. Débora, essa bronca aqui é contigo, toma. Isso aqui eu não quero pra minha vida não, pelo amor de misericórdia. Eu vejo cirurgião experiente também, que passa às vezes caso. Porque tem que saber mesmo. Ou então Tem chama um uma porcentagem. colega, ó, não consigo fazer sozinho, mas eu acho que se juntar, por exemplo, eu e o Charles, a gente consegue fazer, consegue desenrolar, né? E aí a gente tem que realmente entender até onde a gente consegue ir, para não colocar o paciente em risco, sem falar que às vezes cirurgias são caras, então às vezes o tutor não tem condição, às vezes, de pagar um procedimento, ele vai dividir várias vezes para pagar, né? Ainda tem essa questão financeira para você colocar a mão em algo, por exemplo, da cirurgia que você não sabe fazer, que depois o tutor vai ter que pagar novamente para fazer uma nova reabordagem. E uma coisa que eu escutei recentemente, né, que eu acho que na cabeça do recém-formado é, tá, quando é que eu vou me considerar um grande veterinário? Até que ponto eu tenho que chegar para ser reconhecido? Eu aprendi que a gente vai ser reconhecido não pelo tutor, mas quando um colega veterinário fala assim, eu vou te encaminhar porque tu é que resolve esse problema. Eu acho que o veterinário, Uma quando satisfação chega grande. nesse nível, fala assim, agora eu cheguei aonde eu quis. Tem Eu esse fiz o meu problema, nome. fulaninho resolve. Fulano resolve, né? Então eu quero chegar onde assim, encaminha lá para o doutor Platini, Uhum. encaminha para ele que ele resolve. Doutor, ó, tô te encaminhando para paciente que saia contigo, já não é comigo. Então, pro veterinário, acredito que esse é o ponto X, é o ponto-chave. É quando você chegar num certo nível e fala assim, meus colegas Indicam para mim. estão me indicando pela minha especialidade. Eu acho que é aí onde todo e qualquer recém-formado vai pensar, pô, quando alguém me indicar, é porque eu cheguei onde eu deveria. Eu acredito que parte desse princípio, né? O que é que vocês acham também desse Eu pensamento? dizia a mesma coisa na graduação, dizia, quero ser aquela cirurgiã que o pessoal vai falar, manda pra Débora porque ela resolve. Ela resolve. Só que assim, eu particularmente, né, eu sempre acho que eu tenho algo a mais a aprender, que eu tenho algo a mais para melhorar, mas eu acho que isso passa por todo mundo. Mas assim, eu acho que realmente a veterinária a gente sabe que não é uma classe extremamente unida. Então, se o veterinário encaminha para outro, é porque ele realmente confia no trabalho daquela pessoa. Eu acho que isso aí já tá um pouquinho caindo, aos pouquinhos, Débora, que eu acho que a veterinária é tão pequena e o pessoal tá começando a abrir mais a mente em relação a esse network, porque esses cabeças mais antigas têm esse lindo pensamento. Já essa leva de mentes mais abertas, né, que são Vem da aí, nossa atualmente vai. vem época, aí uma nova veterinária, né? Acho que né? pessoas. Então, Estão dividindo mais os pacientes, com conversando as mais de você. especialidades, né, cada um com sua evolução, dividindo o paciente, ou então fazendo a equipe, né, que é como o Chalegre chama, que é como eu chamo aqui também, né, a gente trabalha sempre em equipe, então não a faz gente nada só, trata né? um paciente Exatamente. e a gente reúne todas as cabeças. Então muitas vezes a gente tá com um paciente, a gente chama um cardiologista, a gente chama um nefro, ó, se resolve aí, que uma das grandes brigas no mercado é o nefrocardiologista, né? Só senta vocês dois aí e resolve. Então, eu acredito que essa parte o pessoal está começando a deixar um pouquinho de lado. Eu acho que Começa a talvez entender que se eu não fizer o certo, eu tomo um processo, e hoje em dia o pessoal não tá pra brincadeira. Eu acho que com a internet e tudo se espalha muito rápido, eu acho que as pessoas acabam ficando um pouco mais receosas de assim, vou tentar fazer, porque sabe, se der errado, no outro dia o seu CRMV vai estar lá no Instagram, no Facebook ou em grupos de WhatsApp. Então, eu acho que isso deixa as pessoas um pouco assim, mais cuidadosas, mas talvez o fato da veterinária estar caminhando para as especialidades, talvez ajude muito isso. Né? Eu sou cardio, então essa parte aqui eu realmente não sei, não é da minha área, eu vou encaminhar para o endócrino, eu vou encaminhar para o dermato. Antigamente, eu acho que como todo mundo era mais clínico geral, aí talvez fosse um pouco Tem mais essa difícil briga, de com indicar, né? certeza. Mas aí, a partir do momento que eu vejo, esse aqui já não é da minha especialidade, eu realmente não sei, vou encaminhar para um colega que é da área. Né? Talvez seja mudanças também no padrão da veterinária, né? E querendo ou não, hoje em dia tudo é processo.
Os tutores Então, têm acesso Pelo, a tudo na menos, internet, pelo menos né? muitas ameaças. quem quer se livrar de um processo, encaminha e não fica com problema para si. O tutor já chega com diagnóstico na mesa, muitas vezes, que ele pesquisou na internet e tem acesso a tudo. Então, se ele questiona alguma coisa ali da sua conduta, ele vai no Instagram, vai no Google e aí lá vem o processo. Querendo mudar sua receita. Os recém-formados vão passar muito por isso, como a gente já passou. Né? Eu como dono de clínica, na verdade, eu já tive que clinicar diversas vezes, né? Às vezes até por um veterinário que adoeceu, um que teve alguma situação em relação à saúde familiar, e eu precisei assumir algum plantão, aí eu vi isso de perto. Então, não só como administrador, como empreendedor, mas eu já fui clínico também, não só diurno, mas também noturno, e eu vi essa grande dificuldade muitas vezes. Como eu, graças a Deus, já sempre fui do setor comercial, trabalhei em diversas áreas, então eu tive essa facilidade, né, de ter essa abertura de conversar, de falar sobre todas as situações, de tentar convencer o tutor, né, dele abrir aquela mente sobre tudo aquilo que o animalzinho dele precisava, mas eu vi de perto essa dificuldade, esses questionamentos, às vezes de estar conversando com você assim no consultório, e tá aqui com o telefone aqui, o que você fala, aqui tá pesquisando na mesma hora que você fala. E na hora que você fala uma coisa, ele já te questiona de volta. Então, se você realmente não tiver a propriedade no assunto, se você não souber qual que é o seu limite, até onde você pode ir, é onde tem essas complicações, que o recém-formado, ele passa, e se não passar agora, vai passar daqui a 1 ano, 2 anos. Com certeza. De tutor filmar, de gravar consulta. Acontece muito. Né? Então, vamos às dicas para os recém-formados, né? O que você não sabe, encaminha. Termos, nossa, os termos salvam muita gente. Salva. Termos de Ah, mas recusa. a senhora não falou, não. Falei sim, a senhora assinou que aqui assinaram. Então, recadinhos para os informados. Receitinha com todas as informações, todas as recomendações, termos de recusa, saber sua limitação, até que ponto você pode ir, fazer o networking. Algo mais que a gente possa dar essas dicas aí para os recém-formados? Fazer o que tiver dentro da literatura, porque às vezes tem medicações. Vamos lá, a literatura diz que só pode ser feita venosa. Aí tem gente que quer fazer subcutânea. Não, que no passado fazia. Mas se der errado, no processo você perdeu. Muito cuidado Então, com os faça- vendedores. Exatamente, faça o que a literatura ali está Porque você fica coberta. respaldado, né? Exatamente. Ó, mas aqui tem dizendo que pode ser feito. Pode até acontecer algo, mas você está cobertado. Que a literatura lhe permite fazer aquilo. Os vendedores, a veterinária só querem vender, né? Não, pô, essa Mas- medicação aí tem, ninguém teve problema. Pode fazer que não dá problema, mas não está na literatura. O CRMV é o seu que está em jogo. Né? Então, tem esses cuidados em relação a essa parte da literatura. Né? Doutora Eduarda, tem algum ponto aí pra gente falar sobre os recém-formados? Olha, eu vou falar da parte. Porque, assim, eu era super ansiosa para me formar. Quando eu me formei foi um baque, assim. Eu fiquei, meu Deus do céu, tô desempregada. Sempre tem aquela. Como é que eu vou me manter? Pra onde eu vou? O que é que eu faço da minha E isso vida? é uma realidade de muitos, né? Eu Pois digo é. porque aqui já teve vários estagiários que se formaram e disseram assim, Rafael, pelo amor de Deus, me arruma um emprego aí porque eu não tenho pra onde ir. Exatamente. E eu acho que as pessoas. É um conselho que eu me daria se eu tivesse conversado comigo assim que eu me formei, de ter paciência. Sabe? Ter paciência e procurando o seu espaço e dando o seu melhor. Porque Sempre. vai acontecendo, entendeu? Você dando o seu melhor vai Aquela situação, né? acontecendo. Muita gente só sabe do início, do final, mas ninguém A conta caminhada- o processo, né? A caminhada árdua, o processo que todo mundo tem que passar, porque não tem um livro lhe orientando em relação a toda essa caminhada, né? Cada um vai ter sua particularidade, cada um tem sua mentalidade, cada um tem as áreas onde deve seguir. Então, persistir, 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 que vai chegar lá. E eu acho Exatamente. que cada um tem a sua caminhada única, né? Perfeito. Assim, porque fulaninho fez assim, deu certo. Sim, mas para outra pessoa possa ser que não dê. Ou, por exemplo, eu não tenho como me dedicar integralmente para uma residência, mas eu consigo pagar uma pós-graduação, um curso. Eu não consigo pagar um curso e consigo fazer uma residência, mas eu posso trabalhar e me organizar para lá na frente eu conseguir fazer. Então, eu acho que aqui cada um teve uma caminhada diferente, que no final deu certo. Mas, assim, realmente, cada um tem que respeitar a sua história, né? Sua trajetória, né? E não
se frustrar porque às vezes queria fazer uma caminhada de uma forma que não deu para ser feita e achar que não vai dar certo. Eu acho que De bola. É bom, pessoal, nosso podcast hoje tá chegando ao fim. Nossa, bate-papo maravilhoso, tá? Eu agradeço demais a presença de vocês. Na verdade, acho que eu agradeço mais ainda por ter vocês no meu caminhar diário, né? Vocês são pessoas excepcionais no meu dia a dia, no Da Paraíso, né? E não só acredito, não só daqui, mas também de outros profissionais. Por exemplo, Débora que trouxe o Dr. Anderson, que eu nunca nem sabia quem era a pessoa, hoje já faz parte aqui da nossa equipe, um grande ortopedista, né, uma pessoa de coração sem tamanho, né, doutor Chalegre, que me apresentou o doutor Caetano, né, doutora Eduarda, que foi o doutor Chalegre também que trouxe, né, para não ser uma É o network. anestesista. É todo É o network. então foi com o Rafael. Fizemos estágio junto. Foi, fui estagiária. Né? É network. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, tá? Acredito que o próximo podcast a gente vai falar de uma outra área que é um pouco falada também, que seria a parte comercial veterinária. Aquele pessoal que é do setor comercial, que trabalha na parte de vendas, que não quer seguir falando com o tutor. Ou seja, existe um desafio que é o veterinário vender para o tutor. E existe um grande desafio que é o veterinário vender para o veterinário. Então, no nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre esse assunto também um pouquinho inusitado, mas que faz parte do nosso dia a dia. Doutor Chalegre, doutora Eduarda, doutora Débora, muitíssimo obrigado, tá bom? E quem sabe aí nos próximos podcasts, aí quem sabe a gente não vai ter outras situações que vocês vão ser meus convidados novamente. Tranquilo? Prazer. Muito obrigado. Valeu.